grosso. E é muito importante e necessário a gente entender como é que o Brasil vai se posicionar nisso. Já teve diplomata e eu tive a oportunidade de conversar em uma conversa privativa. Eu disse, Pablo, não precisa dizer meu nome, mas tudo leva a crer que essas medidas aí, se realmente os Estados Unidos quiserem apertar o agronegócio brasileiro, quiserem impor tarifas maiores aqui para o país, isso pode, a expressão foi que ele usou, isso pode nos colocar no colo da China. Eu acredito que os Estados Unidos, dentro da nova política que ele está tentando montar para si e para o resto do mundo, ele não vai abdicar de ser uma zona de influência para todo o continente americano e, sobretudo, aqui para o Brasil. Eu tenho a impressão que os Estados Unidos não abdicam disso. Agora, colocar no colo da China, aí também vai da habilidade de negociador das autoridades brasileiras, dos diplomatas brasileiros. O momento é de negociação. Vamos colocar o áudio de Ribas. Ribas hoje está empolgado, né? Ele mandou um áudio aí sobre o comentário que eu fiz do bronze do deles, né? Do presidente Donald Trump. E daqui a pouco eu quero fazer um comentário sobre as coisas que eu estou lendo e ouvindo a respeito dessa guerra comercial. O bronze daqui, rapaz, o bronze natural daqui com certeza iria fazer melhor, iria ficar bem na fita. Só que aí, Ribas, dentro da nossa possibilidade de rir, de sorrir também, chamam ele de o laranjão, tudo comentários pejorativos, que ao meu ver não agregam para uma discussão que se proponha como mais séria. Eu estou aqui, vou pedir uma permissão a vocês que estão me ouvindo principalmente, e eu tenho muita responsabilidade, muito carinho aqui com o trabalho do Linha de Frente na Antena 1, porque eu sei que as pessoas que estão ouvindo são pessoas que querem um tipo de informação qualificada, que estão tocando suas vidas, seus negócios, que estão gerando empregos, ou que estão empregados, que estão no trânsito, às vezes com cabeça quente, chateadas com um final do dia muito controverso. Estou recebendo aqui mensagens de vários amigos e ouvintes também, obrigado a vocês. Doutor dentista renomado, doutor Danilo Matos, obrigado pela participação. Ontem eu fiquei assustado, aliás, no final de semana e na segunda-feira de manhã, quando começaram as crises cambiais, as questões de bolsas caindo, fechando, isso tudo leva a um momento de incerteza, de instabilidade e dá um susto. Cabe à imprensa, ao formador de opinião, ao jornalista, saber como é que vai abordar um momento como esse, na época da pandemia, e aí, fazendo justiça a todos os colegas, eram abordagens, ao meu ver, bastante civilizadas, profissionais, tentando acalmar a população, evitando um clima de pânico generalizado, exceto um ou outro veículo, ou um ou outro programa ou profissional. Mas, no geral, era uma tentativa. Estávamos todos juntos num barco que a gente não sabia se tinha comandante ou se estava à deriva, e num momento como esse, a melhor coisa é a gente tentar se tranquilizar para ficar sereno para tomar as medidas. Só que de ontem, hoje, até hoje especialmente, eu vi uma reação meio apocalíptica. E aí eu queria começar esse comentário a partir de uma frase que eu li ontem do próprio Donald Trump. Donald Trump, ele tem a rede social dele, né? O Truth Social, né? E tem o Twitter. A rede social dele não me interessa. O Twitter, o X, lá do colega dele, Elon Musk, o outro bilionário, me interessa. Ontem ele escreveu o seguinte, olha só, eu vou tentar ler em inglês, mas daqui a pouco eu vou traduzir. The United States has a chance to do something that should have been done decades ago. Don't be weak. Don't be stupid. Don't be a panican. Be strong, courageous, and patient. And greatness will be the result. Os Estados Unidos têm uma chance de fazer algo que deveria ter sido feito décadas atrás. Não seja fraco, não seja estúpido, não seja um panicano, um novo tipo aí baseado em pessoas fracas e estúpidas. Seja forte, corajoso e paciente. A grandeza será o resultado. Quando ele falou isso, eu
eu me toquei que ali, quem está escrevendo ali, pode ser ele, pode ser um assessor, pode ser uma equipe que esteja escrevendo, não sei dizer ao certo, mas representa um sentimento que é simbolizado no presidente americano, que é este presidente americano, desse jeito aí, eleito dessa forma, com esse estilo arrogante, prepotente, batendo na mesa, criando confusão, causando conflito, mas foi o presidente dos Estados Unidos, eleito pela maioria da população, eleito pela maioria do colégio eleitoral, que tem uma maior quantidade de aliados no Congresso, que tem a Suprema Corte ao lado dele, ou seja, uma ampla coalizão que colocou o Donald Trump no poder. Para mim é muito difícil entender que uma empresa grande ou que em uma nação enorme como os Estados Unidos, uma pessoa sozinha, se tiver gases, se tiver com dor de barriga, se tiver com enxaqueca, se tiver com azia, comece a tomar decisões desenfreadas sem haver um freio, sem haver um consenso, sem haver uma conversa. Não me parece sensato imaginar que uma pessoa acordou determinado dia e diz: vou taxar a China porque eles têm o vírus da Covid. Não me parece sensato. Acredito que se tivesse acontecendo isso, não estamos na época de Luís XVI, dos reis franceses, que, segundo a história aí, que também eu não acredito muito nisso, tomavam esse tipo de decisão sem nenhum conselheiro. Eu acho que se tivesse acontecendo isso, ia aparecer algum amigo dele, ou até algum inimigo dizendo: calma, cara, peraí, agora você está bagunçando demais. Entendo que Donald Trump está cumprindo um papel que ele se sente bem nesse papel, mas que eles estão cumprindo um papel que não é só dele, é de muitos. Ao meu ver, e a gente vai chegar nessa conclusão na frente, o papel que ele está cumprindo é mudar completamente essa ordem mundial. Essa ordem mundial iniciada depois da Segunda Guerra, liderada pelos Estados Unidos no Ocidente, liderada pela antiga União Soviética lá na Ásia, no Oriente e metade do leste europeu. Estava tudo indo bem depois da Segunda Guerra, com esse estilo good vibes, vamos nos ajudar, vamos paz e amor. Tal. Mas será que estava tudo indo bem mesmo? Bom, continua o comentário. Ontem de noite, e aí eu sempre procuro me informar de várias formas, jornais, sites, emissoras de televisão, para poder tirar minhas conclusões e para poder trazer aqui informações qualificadas. Ontem eu liguei numa emissora de televisão, a maior do Brasil, o programa de um canal aberto dos mais respeitados, de noite. Não vou dizer, não preciso dizer o nome aqui, não preciso dizer os jornalistas. E eles abriram uma tela, tinham 5 comentaristas, jornalistas. Olha, tinha gente em Washington, capital dos Estados Unidos, tinha gente em Nova York, ao meu ver, capital do mundo ocidental, tinha gente em Londres, tinha gente no Rio, tinha gente em São Paulo, e tinha um profissional no estúdio. Eu passei 40 minutos assistindo aquilo. Pessoal, aquilo ali que eu vi em 40 minutos, aí quem está falando agora é um especialista em comunicação. Não teve uma informação. Não teve uma informação. Informação mesmo, dado. Olha, está acontecendo isso, os números são esses e tal. Não. E sobre o pretexto de fazer uma análise, o que tinha era agressão. O que tinha era agressão, era ataque, era adjetivo, era de... Só faltaram chamar de laranjão. É execrável, é lunático, é esquizofrênico, é maluco, é arrogante, é tudo isso. Xingamentos e impropérios, que também não sei se todo mundo está interessado em ouvir isso numa noite de segunda-feira. De efeito prático, eu não vejo nenhum. Porque nenhum daqueles ali que eu saiba vota nos Estados Unidos. Nenhum daqueles trabalha para um veículo americano. Provavelmente nenhum daqueles está sendo ouvido ou lido por algum influente na Casa Branca. Assim como eu não voto nos Estados Unidos, nem tenho interesse em votar nos Estados Unidos, voto aqui em Salvador, no antigo Colégio Diplomata, ali em Patamares, no dia da eleição a gente pode se encontrar lá. E não tenho muito interesse em fazer crítica, porque não vai adiantar eu fazer crítica. Vamos ser pragmáticos. Eu tenho interesse aqui no Brasil, de que forma o Brasil está se comportando com isso. E tenho certeza que quase todos que estão me ouvindo agora têm interesse no Brasil e na Bahia, porque os nossos negócios, os nossos empregos, as nossas famílias estão aqui. Vamos passar para outra página.
Segunda-feira, tem os dados aqui. Ó. Olha o que aconteceu na segunda-feira com as bolsas de valores do mundo. Bolsa de valores do Japão, Nikkei 225, queda de 7,83%. Bolsa de valores de Xangai, na China, queda de 7,34%. Bolsa de valores do Reino Unido, queda de 4,38%. Bolsa de valores de Hong Kong, a maior queda de 13%. Tudo isso na segunda-feira. Bolsa de valores do Brasil, uma das últimas a ser fechada, foi queda de 1,31%. Segunda-feira, né? Caos, pânico, todo mundo xingando lá o Laranjão, é o pior do mundo, vai acabar o planeta e tal. Terça-feira, vamos mudar para terça-feira, Bolsa de Valores dos Estados Unidos, índice de Dow Jones, 0,84%. Bolsa de Valores no Reino Unido, vocês lembram que caiu 4,38% em um dia? No outro dia, hoje, subiu 2,71%. A Bolsa de Valores de Hong Kong caiu 13% num dia, hoje subiu 1,51%. Xangai, na China, essa aí é mais complicada, mas subiu 1,58%. O índice Nikkei, que é do Japão, você lembra? Caiu quanto mesmo, Pablo? 7%? 7,38%. Sabe quanto subiu hoje? 6,03%. A Bolsa de Valores do Brasil, essa continuou caindo, 1,32%. O que é que eu quero dizer com isso? Quem tem muito dinheiro aproveitou o pânico, aproveitou que estava todo mundo vendendo num dia e comprou tudo de novo, só que mais barato, muito mais barato. Quem tem muito dinheiro está infeliz com Donald Trump, porque é esse o comentário que eu estou ouvindo na imprensa. Ah, porque ele vai sofrer, que os bilionários estão perdendo dinheiro. Os bilionários ganharam muito mais dinheiro. Quem perde dinheiro é quem embarca na onda de sofrimento antecipado, de ansiedade, que muitas vezes é provocada pela imprensa. E olha só, eu sou jornalista, profissional, formado, ontem a gente comemorou aqui o Dia do Jornalista, mas nem tudo que a gente acompanha a gente deve trazer para o coração, para a mente e para o bolso. Precisamos ter um nível de discernimento para ouvir quem a gente está ouvindo, para entender de onde está vindo a mensagem, qual é o objetivo da mensagem. Mas vamos continuar. Eu estava dizendo que acho muito difícil um presidente americano ser apenas um aloprado. Não é um filme de Ed Murphy. Não é uma brincadeira dos irmãos Wayans. É o futuro do planeta. E, por sinal, o presidente dos Estados Unidos, como um homem muito rico que é bilionário, eu entendo que ele não está querendo perder dinheiro, não está querendo perder dinheiro à toa. Os Estados Unidos, eles representam 40% do consumo global, 25% do PIB. O que é o 25% do PIB global? De cada 4 dólares circulando no mundo, é responsabilidade dos Estados Unidos. O país tomou uma decisão, anos atrás, achou vantajoso, produzir fora do país, consumir dentro e produzir. Era mais uma cadeia global de suprimento toda complexa, fazia com que isso fosse lucrativo. De uns anos para cá, e aí talvez aquela mensagem do começo de Donald Trump, de uma decisão que tinha sido tomada décadas atrás, isso passou a ser problemático. Vou dizer aqui, isso tudo eu estou pesquisando, estou lendo, pesquisando, para entender por que isso passou a ser problemático. No final da década de 50, início da década de 60, de cada 10 trabalhadores nos Estados Unidos, 3 estavam em fábricas. As fábricas estavam nos Estados Unidos e os trabalhadores estavam empregados lá. Sabe quantos estão empregados em fábricas hoje nos Estados Unidos? Antes eram 3 em 10. Hoje é 9 em 100. Antes era 30%, hoje é 9%. Antes eram 30 em 100, agora são 9 em 100. É por isso, por essas e outras coisas, que aparece lá um chamado Cinturão da Ferrugem. É apenas um dos polos. É onde tinha Detroit, onde tinha produção de veículos. E todo mundo ficou desempregado, as fábricas abandonadas, porque os veículos passaram a ser produzidos na China, no Japão, com muito mais qualidade, inclusive. Daí surgiram os veículos elétricos. Os veículos passaram a ser produzidos na Europa, na América, e sendo vendidos em dólar a valores legais. Qual é o problema agora? O dólar e os Estados Unidos têm uma dívida pública trilionária.
Fui pesquisar aqui, vamos lá. A dívida pública dos Estados Unidos atualmente está em 35,6 trilhões de dólares. A dívida pública do Brasil é um pouco mais, é menos de 2 trilhões de dólares. Como é que um presidente, um negociante, um chefe de Estado, vai negociar essa dívida em 35 trilhões de dólares com o dólar valorizado? E eu quero até dizer aqui uma coisa, eu não estou defendendo o Donald Trump não, eu estou tentando entender o que é que está por trás das medidas, segundo meus colegas, alopradas de Donald Trump. Muito provavelmente, as análises que eu leio, ele está tentando fazer com que o dólar se desvalorize no mercado internacional para ele poder renegociar essa dívida de 36 quase trilhões de dólares. Só que não é apenas isso. Além da dívida pública, ele tem um problema de emprego. Ele precisa reindustrializar o país porque ele percebeu que a perda de empregos na indústria se dá vantagem econômica em um aspecto, dá perdas sociais significativas. O país hoje, os Estados Unidos hoje, que ao meu ver não é a principal potência do mundo, e aí me permitam os economistas que discordem de mim, ao meu ver já perdeu esse posto, talvez há alguns anos para a China, mas como a China tem problemas de transparência e não tem interesse em assumir esse posto ainda, para mim os Estados Unidos perderam esse posto, inclusive por questões sociais internas, desemprego, subemprego, imigração muito grande, problemas com drogas, os problemas com as imagens que a gente assiste na Califórnia e Nova York dos dependentes químicos, isso aí tudo é fruto de uma desestruturação. Os Estados Unidos vão conseguir retomar esses... Tem um nome para os operários, né? São os blue collars. Os blue collars, os colarinhos azuis, se contrapõem aos white collars, são os colarinhos brancos. Os colarinhos brancos são os executivos, os blue collars são os operários. Esses começaram a sumir do mapa, porque não tinha mais indústria, não tem mais indústria nos Estados Unidos. A que custo isso provoca? Qual é o problema que isso cria para os americanos? Talvez seja isso que Donald Trump tenha falado lá na postagem dele, que são medidas que tinham que ser tomadas décadas atrás. Vamos lá, para não ficar parecendo que eu estou fazendo advogado de Donald Trump, que ele nem precisa, viu? Se os Estados Unidos vão ter que se reindustrializar, e esse é um caminho, primeiro que ele já se colocou de novo como uma peça muito forte na geopolítica. Todo mundo quis responder a ele, todo mundo quis atender, todo mundo ficou preocupado. Mas se os Estados Unidos precisam se reindustrializar, vai fazer isso em 1 ano, em 2, em 3? Não. Isso aí é décadas, 10 anos, 15 anos. É esse mandato de Donald Trump que vai conseguir isso? Não. Qual é o problema que tem aí? Muito provavelmente, aqueles que não estão entendendo o jogo estão preocupados porque deve ter sim inflação, recessão mundial. Isso aí é muito provável e ele deve saber e eles devem saber. Eles têm Nobel de Economia para saber. Só que em um mandato, nesse mandato, não dá para resolver isso. Vocês já perceberam que Donald Trump mencionou, insinuou que vai buscar uma reeleição? Será que também não é isso que está provocando um medo, um temor de quem já sabe como essa história vai se propagar nos próximos anos? Porque se tudo der errado, se a inflação pode acontecer, se a moeda, o dólar, cair demais, desvalorizar demais, pode acontecer sim, a jogada é muito arriscada. Se o país entrar numa crise definitiva, Donald Trump está politicamente morto. Não tem, acabou o mandato, vá para casa, vá para Mar-a-Lago, ficar jogando seu golfe e ficar fora das vitrines e das pedradas. Mas se o negócio começar a funcionar, se a população começar a sentir que o remédio amargo está tendo efeito e que ele, Donald Trump, é o salvador da pátria, que aplicou no momento de maior crise, colocou de novo os Estados Unidos na roda de negociação internacional, deu um poder e uma ingerência sobre esse Ocidente. Esse homem não vai ganhar mais poder do que ele já tem hoje? Esse homem não começa a sonhar com um novo mandato e talvez até com medidas antidemocráticas? Não seria um perigo isso? Para finalizar,
Tem esses pontos e tem os pontos negativos, tem o crash econômico. Pode existir uma quebradeira geral no ano que vem, uma recessão absurda por causa de imposição de tarifas. Vai ter que mudar tudo dessa cadeia global de suprimentos que é muito complexa. Os economistas, os CEOs sabem que é difícil transferir uma planta, é quase impossível em pouco tempo transferir uma planta da China, de Taiwan, da Índia, para de novo para os Estados Unidos em pouco tempo. Pode dar ruim. Só que a medida, a estratégia está sendo colocada assim, sem lunático, sem esquizofrênico, sem um homem que acordou de mau humor, dormiu de calça jeans e resolveu criar um problema planetário. Aí eu volto para cá. Por que a gente não está discutindo esse assunto, aproveitando essa oportunidade? Para saber quem é que vai ser o homem, a autoridade, o laranjão, o mal encarado, o arrogante, que vai começar a tomar no Brasil as medidas impopulares que precisam ser tomadas. Os Estados Unidos têm 123% do PIB em dívida pública. O Brasil, a dívida pública que só faz aumentar, segundo alguns analistas, está em quase 80%, segundo o FMI está em 88%. A gente vai chegar em 100% de dívida pública para a gente poder tentar começar a correr atrás de um remédio amargo? Quem é a pessoa que vai tomar essa medida impopular que talvez Donald Trump esteja tomando? E quem é da imprensa, dos colegas da imprensa? Quem são aqueles que vão perceber isso e vão cobrar isso? Porque se eu não voto nos Estados Unidos, eu voto no Brasil, eu preciso entender como isso reflete aqui e trazer análises para aqui e trazer dados para aqui, inclusive para que você que está me ouvindo agora também tenha impressão e possa tomar sua decisão, sua impressão, sua interpretação a respeito disso. Eu vou no intervalo e já volto com Linha de Frente.